Um salve pra galera aí do xadrez e vamos aqui continuar, né, nossa playlist aí dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com e vamos aqui jogar contra um jogador, vamos ver de qual país, é um jogador do Suriname, cara, eu nem sei de onde fica esse país. Um jogador de 1688, estamos nesse exato momento com 1708 de pontos, rumo aos 1900. E vamos aí que agora os jogos vão ficar mais interessantes, vão ficar mais fortes. E simplesmente o jogador começou com E4, uma das posições mais fortes do xadrez, que eu acho que é a melhor abertura. E aqui eu fiz minha siciliana, né? Fiz o C5 aqui na posição, a defesa siciliana. E aqui o jogador fez bispo C4, já diretão aqui, chamado de ataque Baldler, não sei como é que pronuncia. E aqui eu fiz meu D6 na posição, ele joga agora um A3 aqui, todo estranho. Acho que a ideia aqui do A3 dele é apenas para esconder, né, o bispo dele. Eu fiz meu cavalo F6, ele fez D3 e agora eu joguei G6, preparando o meu fianqueto, né, com o bispo em G7. Aqui ele joga o bispo dele em A3, todo esquisito, né, não precisava fazer esse tipo de lance. Esse tipo de lance aqui, ó, libera logo, faz o rock o mais rápido possível sem enrolar, entende? Beleza, aqui eu fiz meu bispo G7 e detalhe, o jogador tem quase 1700 e ainda comete esses pequenos erros, né, de abertura, né, joga bispo para trás, em vez de fazer os cavalos logo e já fazer o rock. Então tem muito jogador, só para deixar bem claro para vocês, tem muitos jogadores que chegam nesse rating, né, nesse rating aqui de 1700, 1800, sem saber nada de estratégia de xadrez, certo? Mas muitos deles chegam aqui por estatística. O que isso quer dizer? Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, senão vai ficar muito longo. Vamos continuar aqui na partida e eu vou explicar em outro vídeo mais detalhado em relação a isso, um vídeo só teoria sobre isso, certo? Então, aqui ele fez um cavalo C3 e aqui eu fiz um pequeno rock. O jogador agora fez um H3 e eu fiz meu cavalo C6 aqui na posição. Ele fez um cavalo F3 e eu joguei meu A6 na posição com a ideia de fazer um B5 e subir na ala da dama, né, que é a força de ataque, né, apoiado por esse bispo, né, a siciliana, a defesa siciliana, ataque pela ala da dama, apoiado pelo bispo e os cavalos e uma torre, a dama, tudo entrando, tá? Então, na posição aqui ele fez pequeno rock e aqui eu jogo B5 novamente, entrando e tentando atacar logo o mais rápido possível pela ala da dama, fazendo o melhor jogo, depois apoiado por esse bispo muito forte, chegando dama, chegando torre, apoiando nas colunas, então pode ser muito perigoso, os jogadores têm que saber jogar contra isso daqui. E agora ele fez um bispo dele em F4 aqui, ele virou todas as peças, fez o rock, mas demorou demais. Por quê? Demorou tanto que eu já tô avançando aqui, já tô tendo lances muito à frente, isso é muito complicado. E aqui parece esquisito esse lance, né? Parece estranho, eu sei. Tem muita gente que vai achar esquisito, né? Pô, tu colocou, Andy, esse peão na frente do peão aqui. Esse bispo na frente do peão. Que esquisito. Por que você não fez um E5 aqui pra travar isso aqui? Não seria um bom lance? Também, seria um lance até interessante. Não é um lance ruim, entendeu? Só que aqui eu prefiro muito esse bispo trocar logo com esse bispo aqui. É aquele lance, eu não gosto desse rasante desse bispo aqui. Então eu prefiro trocar o mais rápido possível. Então esse lance é o lance que eu gosto de fazer, né? Não é um lance errado, ele é um lance que ele mantém a igualdade na partida. Não é um lance ruim. Lembrando aquilo que eu falei, a defesa siciliana é o ataque pela ala da dama, né? Os ataques fortes pela ala da dama aqui, né? Não é o ataque pela ala do rei, então não faz muita diferença esses peões aqui, esses peões é defensivo, não é de ataque, né, a não ser que você faça, né, um E5 aqui com a ideia de no futuro você fazer um F5, né, e tentar atacar pela ala do rei. Isso aqui é estratégias de abertura, né, estratégia de qual abertura faz estilo de jogo, né, a siciliana é esse tipo de contra-ataque, né, os jogadores vão atacar pela ala do rei, e você vai atacar pela ala da dama. Por isso que a siciliana é muito caótica, né? O pessoal fala que é muito difícil ter empate na siciliana por conta disso. Então, nesse momento, né, meu bispo E6 na posição, e agora ele volta o bispo dele, ele joga o bispo dele aqui para ir para H2 na posição, né? E simplesmente eu troco, né, o bispo, que eu acho muito chato esse bispo, né, deslocando. Só que aqui ele comete na minha visão, um pequeno deslize, né? O cavalo dele abre essa casa aqui. E pode ter contra-jogos aqui na posição, que foi o primeiro contra-jogo que eu fiz aqui, que foi cavalo, né, em D7, né, depois desse cavalo A2 ali, eu abri esse pequeno ataque básico aqui para ver o que ele ia fazer em relação a isso, e ao mesmo tempo desloquei meu cavalo numa rotação boa, né, que eu posso fazer, que a ideia já era fazer esse lance do cavalo aqui para liberar esse bispo, e ele praticamente fez de graça para mim, né, ele me forçou a fazer isso mais rápido, né, vamos dizer assim. E aqui ele volta o cavalo dele, vocês viram que esquisito? Voltou pra cá,
depois voltou, e eu já liberei uma peça, já liberei mais um ataque, já vou liberar as peças aqui pra atacar. É perigoso, tomem cuidado com esse tipo de jogada, pensem um pouquinho, eu vou ajudar ele fazendo isso? Pensem um pouco, entende? Nesse momento aqui eu fiz minha torre C8 e agora ele joga o cavalo dele. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Ele mexeu 3 vezes o cavalo dele. 3 vezes a mesma peça. Isso é ruim, você não tá melhorando o seu jogo, você só tá deixando o seu jogo travado. Você tá movimentando 3 vezes a mesma peça. Que estratégia é essa de movimentar 3 vezes a mesma peça? Não é bom isso. Se fosse por algo bom, movimentação do cavalo que tá parado aqui atrás, fazer uma movimentação pra melhorar o cavalo, eu até entendo. Agora, jogar aqui, voltar, depois jogar aqui e ainda entregar um peão, não é bom. Entendeu? Acaba sendo um lance ruim, que foi o que ele fez, cometeu um pequeno deslize aqui de entregar um peão inteiro pra mim, desse bispo, né? O peão de B2, atacando diretamente a torre, né? E aqui simplesmente ele recua a torre, em vez de ele jogar a torre pra cá, ele sobe a torre, deslocando a torre também, fazendo um torre A2, né? Tentando tirar meu bispo daqui. Ele ficou com medo, né, desse lance na posição, que era eu tomar aqui. Talvez eu fizesse isso, talvez não, já não posso ter absoluta certeza. Talvez eu não tomasse também, eu ia preferir meu bispo ainda nessa diagonal. Mas aqui ele joga A2 aqui na posição e eu recuo meu bispo para G7 de novo. Então reparem como o meu jogo ele é muito flexível, entende? Eu não voltei meu bispo para cá, para a posição de D4 na posição, ou nessa posição, não. Eu voltei de volta para a posição original dele, G7, porque um bispo forte é um bispo protegido, né? Por uma outra peça. E de longe fazendo um rasante. Esse é o melhor tipo de bispo que você pode ter no seu jogo. Sempre tentem fazer isso com o bispo. Deixar ele de longe, fazendo um rasante muito forte, protegido por alguém. Ou por um peão. A ideia é ser por um peão, né? A ideia é o bispo estar protegido por um peão, né? Mas, se não dá, o rei é uma boa proteção pro bispo. Agora ele faz um F4, né? Abrindo ainda mais a ala da dama, tudo que eu quero. E aqui eu ataco o cavalo dele, eu tiro o cavalo dele fazendo um E6. O cavalo dele tem que recuar, então ele recua para E3 aqui na posição. E eu simplesmente subo o meu peão com a ideia de, a maioria, né, 2 contra 1, né, de peões, vai me dar um peão passado. Então isso pode ser um problema absurdo para o jogador. Então esse B4 que eu fiz com esse peão foi muito sinistro. E aqui ele toma e eu venho com o meu cavalo fortemente e eu ganhei, né, um peão passado, né, que eu acho que ele pensou que a tomada aqui ia abrir para ele essa posição, que não foi o que aconteceu, certo? Nessa posição ele tira a torre para E2, eu jogo meu peão A5 na posição, já dando aquele medo, né, aquela frase, né, que o Rafael do Xadrez Brasil fala, né, que quando um peão passado sobe, o tabuleiro ele treme, né, ele sente o terremoto que um peãozinho pode causar, né. E aqui eu jogo minha torre A8 e reparem como minha estratégia toda mudou agora. É só ataque agora, só proteger esse peão e subir ele, né? Antes era um ataque bruto na ala da dama, subindo os peões, mas agora tudo vai ser voltado para esse peão. Mudei aí um pouco a estratégia. E aqui, né, ele faz um erro tático. Aí você deve estar se perguntando, agora eu faço para você aqui o questionamento. Eu vou te dar 5 segundos para você encontrar por que essa tomada de bispo aqui é ruim. Aqui ele literalmente praticamente entregou a partida. Por que isso é ruim? Pô, ele entregou aqui nesse exato momento, quando eu fiz a torre pra cá, você deve ter se perguntado, pô, você entregou um peão aqui? Então, essa tomada aqui, pra ele, não é bom. Aqui ele perde esse bispo aqui. Então eu vou te dar esse tempo aí, ó. Te dei bastante tempo pra pensar. Conseguiu pensar? Nesse exato momento, ele leva esse tático. Cavalo B6, atacando a dama. E dando descoberta na posição dele do bispo. Não tem defesa para esse bispo, entende? Se ele tomar minha torre, a dama cai. Se ele voltar o bispo, a dama cai, entendeu? Então, nesse nível de jogo, 1700, é aquilo que eu falei, tomem cuidado com peças envenenadas. Peças envenenadas. Se ele tivesse pensado um pouquinho, tipo assim, por que ele me deu um peão de graça? Qual o intuito? Qual que é o próximo lance? Próximo lance, cavalo ameaçando sua dama. Perdendo o bispo inteiro, entendeu? Então tomem cuidado, jogadores que estão nos 1600, 1700, não vão tomando peça assim que nem maluco. Tomem cuidado. Então nessa posição, ele fez esse lance, ele tomou no desespero e levou na cara um cavalo B6. E aí ele teve que tirar a dama dele, tirou a dama para B5 e aqui um bispo inteiro caiu em D6. Jogando aqui a partida, ele continua fazendo um cavalo, ele continuou o jogo, né, ele quis continuar, tentou ainda a posição, fez um cavalo G4 aqui, só que aqui, né, o avanço treme o tabuleiro, como diz o Rafael do Xadrez Brasil, o tabuleiro ele treme,
demais aqui na posição. E simplesmente agora ele fez um D5, D4 aqui tentando dar um jeito, algum contra-jogo, algum peãozinho, tentou alguma coisa. E aqui meu peão toma na posição, né, com o peão dele de D4. Ele faz agora um peão aqui tentando entrar com tudo, tá tentando algum contra-jogo, um peão E5 aqui tentando algum contra-jogo. E eu simplesmente jogo dama C6, a ideia aqui é trocar as damas, eu já tenho uma peça inteira a mais, eu vou trocar as peças, é isso que eu quero. E aqui ele vem com o cavalo dele aqui e eu simplesmente, né, capturo a dama dele aqui em B5, trocando as damas, né? Ele captura com o cavalo. E eu capturo o peão dele de C4 aqui na posição. Ele joga agora torre dele tentando ameaçar meu cavalo, torre B1 na posição. E eu jogo o meu cavalo, protegendo o meu cavalo por um peão na casa, né? Protegido, bem fortinho. Melhorei minhas peças agora, melhorei meu cavalo, protegi meu cavalo. Agora eu tenho que proteger o outro cavalo e avançar os peões novamente. Então, cavalo B5, né? E agora ele joga a torre em A2, tentando atacar esse peão, tentando algum contra-jogo. Você viu que o jogador não quer desistir, ele é pulso firme, tá certo, tem que tentar pelo menos, né? Então vamos aí, né? O jogo não acabou. Então cai mais um peão na posição dele, o peão de E5. Ele troca esse cavalo, não valeu a pena essa troca. Eu venho com o meu bispo, capturo ali na posição, ele volta dele, o cavalo dele para A3. Eu jogo o meu cavalo em C3 na posição, dando aquele duplo maravilhoso aqui, que ele também não conseguiu enxergar esse duplo, né? Da minha peça. E nessa posição ele joga torre C2 e eu capturo o cavalo, a torre dele inteira praticamente, e ele joga cavalo capturando em B1. Só que aqui a posição já foi complicada, mais uma vez, né, subindo o peão, e o tabuleiro treme novamente, e esse jogador faz torre A2, e eu simplesmente protejo meu bispo, meu peão mais ainda. Vocês viram que foi sempre voltado para esse peão, e como ele dá trabalho, né, então bispo agora em B2 na posição protegendo, ele joga cavalo em D2 e eu jogo minha torre D8 atacando o cavalo dele recua para C4 e aqui simplesmente eu jogo B8 protegendo o bispo e ele joga o rei. E aqui vamos fazer os lances rápido, porque não tem mais o que fazer na posição. Simplesmente aqui ele abandonou a partida, porque ele viu que não tinha mais o que ser feito. Com essa tomada aqui, eu viria com o peão e depois já promoveria. E se ele tentasse jogar cavalo aqui na posição, só sacrifico aqui, né? Na verdade, já tá até apoiado, na verdade, né? Então não teria muito o que ele fazer. Então a posição, ela afunila, né? Então, sempre, mas sempre tomem cuidado quando vocês forem capturar uma peça que o adversário simplesmente, entregou um peão. Cara, veja 2 lances à frente, pelo menos, pra você ver se não tem nenhuma armadilha ali, entendeu? Nesse nível de jogo é assim que acontecem as coisas, certo? Eu agradeço você que acompanha aqui os vídeos, eu fico muito feliz de verdade, espero que continue acompanhando e que esteja gostando de verdade dos vídeos. E vamos agora para as próximas partidas e tamo junto. Coloca algum comentário se você viu algum lance que eu não enxerguei e acha alguma posição interessante. E por favor, cara, dá aquele like, né? Seja homem ou mulher que tá assistindo, por favor, dá aquele like pra fortalecer. Eu fico muito feliz. E vamos para a próxima partida.